Olá, turminha do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós faremos a nossa aula de matemática, que vai ser dividida em dois momentos, de 2 dias diferentes. Na primeira aula, nós vamos usar o nosso livro do EMAI, onde nós vamos fazer a página 76 e 77. E em seguida, o nosso livro de matemática, onde nós vamos utilizar para fazer a página 196 e 198. Então, vamos começar pelo nosso livro do EMAI. Vamos iniciar pela página 76, sequência 14, atividade 14.1. Nesse caso, a gente vai explorar a tabela de dupla entrada, que apresenta mais de uma informação para o mesmo elemento. Nesse caso, nós temos duas sessões de cinema com várias informações para cada sessão. Então, vamos lá. Os alunos da escola Primavera foram ao cinema assistir um documentário sobre a sua cidade. As turmas foram divididas da seguinte forma: divisão das turmas por sessão do cinema. Na primeira sessão, tinham 75 alunos do segundo ano e 60 alunos do terceiro ano. Não tinha nenhum aluno do quarto ano, nem do quinto ano. Na segunda sessão, nós não tínhamos ninguém do segundo ano, nem do terceiro, e tínhamos 90 alunos do quarto ano e 74 do quinto ano. Então, vamos lá as perguntas. Quantos alunos assistiram à primeira sessão? B. Quantos alunos assistiram à segunda sessão? C. Quantos alunos da escola foram ao cinema? E D. Em que sessão havia mais alunos e quantos a mais? Atividade 14.2. Andréia precisa terminar de preencher a tabela. Ajude-a. Aqui é importante vocês perceberem como está indo a sequência da tabela. Então, por exemplo, na primeira fileira, nós temos 10, 20, 30, 40, até o 90. Na segunda, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Na terceira, 200, 210, aí tá faltando um número, ó, 220, 230. Se vocês perceberem, eles estão indo de 10 em 10, que é essa sequência. 2. Agora observe o esquema que André construiu. 100 mais 20 é igual a 120. Aí ele pôs do lado ali uma setinha. 120 menos 20 é igual a 100. E 120 menos 100 é igual a 20. Para uma adição, ele associa duas subtrações. Escolha dois outros números do quadro e monte um esquema como o de Andréia. Então, vocês vão olhar como que ela fez o esquema aqui, escolher qualquer outro número que vocês quiserem da tabela e fazer a mesma coisa que ela fez. É explicar uma adição usando duas subtrações. Agora que nós já finalizamos o nosso livro do EMAI, nós vamos utilizar o nosso livro de matemática. Vamos lá? Nós vamos iniciar pela página 196, a divisão de sardinhas. Era uma vez uma comunidade formada por 4 gatos e 2 gatas. Todos são amigos e solidários. Eles combinaram de dividir igualmente as sardinhas que conseguiram para comer juntos. Presta atenção na palavra igualmente. Se é igualmente, quer dizer que todos eles têm que receber a mesma quantidade de sardinhas. Então, vamos lá. Na segunda-feira, veja o que aconteceu em certa semana. Na segunda-feira, o Bichano ficou com 4, o Caco com 6, a Fininha com 5, Mimi com 2, Pepe com 3 e Tico com 4. Os gatos precisam saber quantas são as sardinhas no total. Então, somando tudo isso aqui, qual é o total de sardinhas? B. Quantas sardinhas podem ser dadas a cada um? Então, vocês vão somar e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a quantidade de gatos, para saber quantas sardinhas cada um pode comer. Vai sobrar alguma sardinha? Se sim, quantas? Depois, nós temos a nossa segunda tabela, onde temos assim, ó. Agora, observe o que aconteceu no dia seguinte. Bichano, 4, Caco, 2, Fininha, 3, Mimi, 2, Pepe, 4 e Tico, 3. Quantas são as sardinhas no total agora? B.
quantas sardinhas podem ser dadas a cada um? E C, vai sobrar alguma sardinha? Quantas? Em seguida, na página 197, é mais para nós observarmos. Então, as divisões de bichano. Quem sempre faz as divisões das sardinhas é o bichano, o mais velho de todos. Mas na quarta-feira, o Tico, o mais novo, quis aprender como o bichano faz os cálculos. Veja só a explicação do bichano. Então, essa aqui foi a quantidade de sardinhas que eles pegaram. O bichano 2, o Caco 4, a Fininha 3, a Mimi 6, o Pepe 2 e o Tico 4. Então, ó, primeiro eu faço o cálculo do total de sardinhas assim. 2 mais 4 mais 3 mais 6 mais 2 mais 4. Temos 21 sardinhas hoje. Depois eu vou calculando. O que acontece se eu der uma sardinha para cada um? Vão sobrar 15 sardinhas. Então, eu vou dar mais uma para cada um. E ainda sobraram 9 sardinhas. Então, eu posso distribuir mais uma para cada um. Sobraram 3. Como não dá para distribuir mais uma para cada um, vamos guardá-la para amanhã? O que você acha? Eu acho bom. E como aprendi a dividir, queria fazer a divisão amanhã. Eu posso? Página 198. As divisões de Tico. Na quinta-feira, foi a vez do jovem Tico fazer a divisão. Veja o que ele fez e diga se ele de fato aprendeu as lições do bichano. Quinta-feira, sobra do dia anterior, 3. Aí o bichano pegou 4, o Caco 3, Fininha 6, Mimi 3, Pepe 2, Tico 5, total deu 26. Então, ele fez assim, ó. Primeiro, eu calculo o total de sardinhas, que deu 26. Dou uma para cada um. E aí, vão sobrar 20. Dou mais uma para cada um. E aí, vão sobrar 14. Acho que eu posso dar mais 2 para cada um. E sobram 2. Será que está certo? Vou perguntar ao bichano. E você? O que você acha dos cálculos do Tico? Aqui, a divisão que ele fez está certa? Deu essa quantidade de sardinhas para cada um e sobrou 2? Nessa parte, nós falamos um pouquinho sobre a divisão. Então, ali no caso, ele não fez um cálculo, ele foi dividindo de um em um, distribuindo. A mesma coisa de eu pegar algumas canetas e eu falar assim, eu vou dividir entre eu e você. Aí eu faço assim, ó, eu dou uma pra você, uma pra mim. Uma pra você, uma pra mim. Uma pra você, uma pra mim, certo? Então, foi assim que ele foi fazendo. E quando chegou num determinado momento, por exemplo, dou uma pra você, uma pra mim, uma pra você e pra mim, aí sobra uma. Aí não dá nem pra dar pra você, porque senão você vai ficar com mais, nem pra mim, porque eu vou ficar com mais, porque a gente quer dividir igualmente, certo? Então, eu pego essa e eu guardo, que é a sobra da divisão que a gente fala. Então, agora nós vamos dar início à parte 2, que é o segundo dia da nossa atividade de matemática, onde nós vamos fazer o nosso livro do EMAI, a página 78 e 79. E em seguida, a gente enviou um questionário aí para vocês do Google Forms, onde vocês vão responder algumas perguntinhas, tá bom? Página 78. Complete os esquemas abaixo usando os números dados como parcelas da adição, de acordo com o procedimento de Andréia. Então, ó, A, 35 e 18, B, 120 e 60, C, 210 e 50, D, 374. Vocês vão voltar lá na página 77 e fazer igual ao exemplo que a Andréia deu. Eu vou fazer o primeiro aqui com vocês, só para vocês lembrarem como que funciona. Então, vamos lá. Como que vocês vão fazer? Eu peguei a letra A, que é 35 mais 18. Vocês vão... Tá 35 e 18. Primeiro, vocês vão fazer a adição, naquele primeiro círculo lá. Então, 35 mais 18 é igual a 53, certo? E aí, para eu verificar o meu cálculo, eu vou fazer duas subtrações. Que subtração que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado de 35 mais 18, que é 53,
e vou fazer menos 35. 53 menos 35 é igual a 18. E vou fazer 53 menos 18, que é o outro número da minha soma, que vai dar 35, certo? E aí, vocês vão fazer assim com todos os outros. Página 79. Calcule 35 mais 18. E aí, vocês vão fazer aqui dentro do quadrinho. Depois, veja como André e suas amigas registraram essa adição. Então, a Andréia foi decompondo os números. Então, 35, ela pôs 30 mais 5 e o 18, 10 mais 8. Depois, ela fez 30 mais 10, que deu 40, 5 mais 8, que deu 13, e depois ela somou 40 mais 13 e chegou a 53. Silvia, ela também primeiro separou os números, então ela fez 30 mais 5 e 10 mais 8. Então, 30 mais 10, 40, 5 mais 8, 13, 40 mais 13, 53. E a Rosa fez do jeito que estamos mais acostumados a fazer, né? Que é 35 mais 18 igual a 53. Ela fez 5 mais 8 é 13, subiu o 1. 1 mais 3 mais 1 é igual a 5. Com o colega, analise os procedimentos de cada uma delas e discute os procedimentos utilizados. A gente não tá na sala, né? Então, não dá para fazer isso. Mas em casa, com a sua mãe, com seu pai, vocês podem olhar, observar qual que vocês acharam mais fácil, qual que vocês acharam mais difícil. E na B, compare as estratégias que você utilizou para realizar o item 1. Lá na primeira pergunta, qual que foi dessas estratégias que você usou para fazer 35 mais 18? E depois, na 3, calcule 44 mais 23, 73 mais 33 e 92 mais 76. Vocês podem usar a forma que vocês acharem melhor para fazer, tá bom? Bom, agora que vocês terminaram de responder o nosso livro de matemática, vocês vão clicar lá no link que a gente enviou para vocês e responder aqueles probleminhas de matemática. Lembrando que essa atividade vale nota, então é muito importante que vocês respondam tudo com muita atenção, tá bom? Qualquer dúvida, mandem mensagem para suas professoras que nós estaremos respondendo. Um beijo, meus queridos, e até a próxima aula.